Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bem, o meu nome é Letícia e para começar o nosso vídeo, já deixo com o nosso tema que será Normas Fundamentais do Processo Civil. Bem, como introdução, a gente utiliza o nosso artigo 1º do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código, certo? A Constituição Federal, ela é o centro do ordenamento jurídico. Qualquer outra norma ou qualquer outro texto legal deverá estar de acordo com a nossa Constituição Federal, seja o seu texto, seja a sua interpretação. A nossa Constituição Federal, ela é a nossa mãe nos outros códigos, né? E a gente vai para o artigo 8º, que diz o seguinte: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá, essa parte é importante, aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. Essa parte de dignidade da pessoa humana também é muito importante. E observando a proporcionalidade, razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência, certo? Então, ao ordenamento jurídico como um todo, incluindo além do texto legal, os textos jurisprudenciais, isto é, os textos que decorrem das decisões reiteradas dos tribunais e também em quaisquer outras decisões judiciais. Já que demos início à nossa introdução, a gente vai pegar os tópicos dos direitos fundamentais. O primeiro tópico seria devido processo legal. O que é o devido processo legal? Qualquer pessoa que atue no processo deverá seguir as prescrições do devido processo legal, ou seja, deverão seguir aquilo que está previsto no ordenamento jurídico. E o que embasa o nosso ordenamento jurídico? A nossa Constituição Federal, como eu citei no artigo 1º, no artigo 8º do nosso Código de Processo Civil. Bem, impõe também ao legislador que, ao elaborar normas de natureza processual ou procedimental, atente para este dispositivo constitucional. Então isso faz o quê? Garante a segurança às partes e a todos os jurisdicionados. Para poder embasar esse direito fundamental do devido processo legal, a gente pode utilizar o artigo 5º da nossa Constituição, que diz: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Isso é o quê? Uma segurança que o nosso código fornece às partes, né, envolvidas no processo. Um outro tópico do direito fundamental é a igualdade. O que seria a igualdade? A igualdade, ela possui efeito direto no processo, né? A igualdade é entre as partes. O juiz ele pode corrigir uma desigualdade, tá? Ele estará respeitando o direito fundamental e estará aplicando a igualdade material, que é aquela famosa frase que é: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida em que eles se desigualam, né? Além de ser necessária a igualdade entre as partes, é necessária também a igualdade perante as decisões judiciais, certo? E a gente utiliza como base para esse direito fundamental o artigo 7º, que é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação das sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório, né? E a gente também pode utilizar o artigo 926, que diz: os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Isso tudo auxilia na questão da igualdade entre as partes, que está vinculada com a igualdade perante as decisões judiciais. Se não existe uma igualdade perante as decisões judiciais, consequentemente, alguma outra parte, algum outro processo sofrerá reflexo de uma desigualdade de decisões, né? Um outro tópico sobre o direito fundamental é o contraditório. E o que é o contraditório? É a ciência e possibilidade de manifestação das partes. Bem, com o novo Código de Processo Civil, entrou a questão do contraditório substancial. O que é o contraditório substancial? É o direito das partes de influir na construção da decisão judicial, né? Não é mais só aquela questão da parte se manifestar, mas o que ela falar também tem que ter a sua relevância no processo, né? Podemos perceber hoje um processo de viés democrático, né? Que seria um processo em que as partes efetivamente puderam participar, ou seja, elas foram cientificadas,
foram ouvidas, né, que daí vem a bilateralidade da audiência, mas que todas as manifestações delas pudessem de fato influir na decisão judicial. Essas partes elas simplesmente não só existiram nesse processo, elas influenciaram com o seu direito do contraditório. Para embasar o nosso tópico de contraditório, a gente utiliza o artigo 9º que diz: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Aí entra a nossa questão do contraditório, né? E a gente pega o artigo 10, que fala: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Sim, mais uma vez a gente falando do contraditório. Ainda que se trate de matéria sobre a qual deve decidir de ofício. Um outro tópico dos nossos direitos fundamentais é a ampla defesa. O que seria a ampla defesa? Bem, a ampla defesa ela garante que as partes possam efetivamente produzir todas as provas lícitas. Mais uma vez, provas lícitas, para que demonstração dos seus argumentos e das suas alegações, né? A ideia de amplitude do direito de defesa é totalmente diferente do abuso de direitos de defesa, né? Existem algumas especificações no nosso Código de Processo Civil. Para reprimir esse abuso de defesa, porém, o juiz não pode restringir o direito das partes de demonstrarem aquilo que elas pretendem demonstrar, se aquilo de fato puder interferir na decisão judicial, certo? Um outro tópico do nosso direito fundamental é o acesso à justiça. O que é o acesso à justiça? A ideia de acesso à justiça não se limita apenas ao acesso ao poder judiciário e nem ao fato de se propor uma ação judicial. O acesso ao judiciário não garante o acesso à justiça, né? Como definição, podemos dizer que o acesso à justiça é o acesso ao judiciário. É a possibilidade de as partes poderem acessar ao poder judiciário, independente das condições financeiras das partes para se pagar as custas processuais. Bem, vai ser garantido o benefício da assistência judiciária gratuita por meio do Estado, por exemplo, a Defensoria Pública. A tramitação do processo deve ser em tempo razoável e também é necessário que a parte seja tratada de forma igual, ou seja, deve ser garantido a paridade de armas para que, ao final, se tenha uma decisão justa e, posteriormente, essa decisão deverá ser efetivada. Aí a gente entra com duas observações. O que seria uma decisão justa? O que seria uma decisão justa? É uma decisão que respeita o nosso ordenamento jurídico. E o que embasa o nosso ordenamento jurídico? A nossa Constituição Federal, certo? E vem o que seria uma decisão efetivada. Bem, é a efetivação do direito material que a decisão definiu. É você conseguir o resultado daquela decisão final. É você conseguir ter o direito de receber o que foi decidido no final de todo o processo. Bem, um outro tópico importante seria o acesso à justiça sobrecarregada. O novo Código de Processo Civil propõe um modelo multiportas de acesso à justiça para tentar mostrar que existem outros meios de solução de conflitos que não o poder jurisdicional. Ele institui a exigência de uma audiência de mediação ou conciliação, para se estimular partes, advogados, juízes e servidores a que busquem uma solução alternativa que não seja necessariamente uma solução dada pelo Poder Judiciário na construção de uma decisão judicial, que nem sempre vai ser justa e nem sempre será efetiva, né? E para embasar a questão das audiências de mediação e conciliação, a gente tem o artigo 3º do novo Código de Processo Civil, que diz: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. A gente pode citar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, isto é, não se pode proibir que a parte acesse o judiciário, sempre que ela estiver diante de uma ameaça ou lesão de direito, certo? A gente vem com o inciso 1º que fala: é permitido a arbitragem na forma da lei, que a gente volta para o modelo multiportas, né? O inciso 2º, o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Bem, aí a gente tem uma imposição ao Estado, né? A gente tem uma imposição não só, quando a gente fala de Estado, a gente vem automaticamente na nossa cabeça os três poderes. Quer dizer, os três poderes devem sempre buscar a solução consensual dos conflitos, né? É uma política estatal, né? É uma política voltada para os três poderes.
A gente vem com o inciso 3º, que fala a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão, né? É importante a gente grifar essa parte, deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Bem, a gente vê que pela letra da lei, é claro que é uma obrigação, né? Não é uma possibilidade de tentar evitar que aquele conflito se torne uma lide de fato, né? E a gente vem com as nossas observações. É um assunto importante a gente abordar a ideia de comparticipação, ou, para alguns, colaboração, e para outros, cooperação, né? A gente utiliza como base o artigo 6º, que fala todos os sujeitos do processo devem, outra vez, né, uma imposição, devem cooperar entre si para que se obtenha um tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, né? Bem, a gente pode usar a doutrina para poder falar um pouco sobre esse artigo, né? Eu vou citar aqui o Fridier Didier Júnior, fala: o magistrado deve adotar uma postura de diálogo com as partes e com os demais sujeitos do processo, esclarecendo dúvidas, pedindo esclarecimento quando estiver com dúvida e ainda dando as orientações necessárias quando for o caso. Encara-se o processo como produto de atividade cooperativa, cada qual com as suas funções, mas todos com um objetivo comum, que é a prolação de um ato final. Falou Fredi Didier. É Fredi Didier, não? Bem, a citação de outra doutrina seria a do livro de Humberto Teodoro, que diz: para que o processo de fato mereça o qualificativo de democrático, justo e se torne real, o clima de colaboração entre o juiz e as partes, a nova lei impõe uma conduta leal e de boa fé, não só nos litigantes, mas também do magistrado, a quem se atribuíram os deveres de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio para com os sujeitos interessados na correta composição do conflito, criando-se um novo ambiente normativo contrafático de inclusão à comparticipação, né, em decorrência dos comportamentos não cooperativos. Bem, um outro tópico do nosso direito fundamental é a lealdade processual, que é compreendida dentro da ideia de comparticipação. A gente acabou de falar de comparticipação, né? Isto é, de sujeitos processuais que colaboram entre si para que se chegue a uma decisão justa, né? Uma das finalidades do processo é promover a pacificação social, né? É fundamental que os sujeitos processuais se comportem de acordo com a boa-fé e com a lealdade. É o que a gente sempre espera, né? Nem sempre acontece. Bem, podemos embasar no artigo 5º, que fala: aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. O que seria, gente, o conceito de boa-fé? E na realidade a gente está falando de uma boa-fé objetiva, não é uma boa-fé subjetiva. Bem, o conceito de boa-fé objetiva é um tipo de conceito que exige um comportamento do sujeito processual, né? Sem exceção, são para todos os agentes do processo, né? Existe uma obrigação de qualquer sujeito processual de não frustrar uma expectativa legítima que ele gerou nos outros sujeitos processuais. E a gente entra na questão do fenômeno da suprécia. Já que eu trouxe o conceito de boa-fé objetiva, eu também vou trazer o conceito de boa-fé subjetiva, que é o quê? Iria se verificar a intenção das partes e não o comportamento delas, né? Um outro tópico sobre direitos fundamentais, a gente entra na questão da imparcialidade do juiz, né? Para que a decisão seja justa, é necessário que se seja respeitado todos os direitos fundamentais. E também é necessário que o juiz, no momento da presidência de um determinado processo, se mantenha imparcial, né? Não favorecendo nenhuma das partes. A imparcialidade do juiz está diretamente ligada à igualdade entre as partes. Para poder embasar esse tópico, a gente utiliza o artigo 95 da Constituição Federal. E também podemos utilizar o artigo 5º da nossa Constituição Federal, que diz: não haverá juízo ou tribunal de exceção. Exatamente para se manter a igualdade entre as partes, a igualdade na questão de o juiz proceder com aquele processo, né?
e na igualdade das decisões. Um outro tópico é o princípio da ação. E o que seria o princípio da ação? Em regra geral, a parte precisa provocar o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário tem a característica da sua inércia, né? Ele vai se manter ali quietinho se você não for lá cutucar ele, né? O Poder Jurisdicional é inerte. O princípio da ação é um pilar para se ter o princípio da imparcialidade do juiz e da igualdade entre as partes. Vamos supor que o Poder Judiciário pudesse se manifestar de forma involuntária. Imagina se teria realmente a imparcialidade do juiz. Como que seria medida essa imparcialidade se o próprio judiciário iria lá e executar aquela parte? Não faria sentido, entraria, né, em contraditório com outro direito fundamental. Para embasar esse princípio da ação, a gente utiliza o artigo 2, que é: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. E aí a gente já entra em um outro tópico, que é o princípio do impulso oficial. Bem, uma vez que o Poder Judiciário é provocado, encerra-se a sua fase de inércia, né? A parte não vai precisar ficar lá cutucando o Poder Judiciário o tempo todo. Ele já começou, você já deu aquele empurrãozinho, ele já está indo ladeira abaixo. Então, desde então, os próximos atos são praticados de ofício. O Poder Judiciário dá um andamento de ofício no processo. Você não vai precisar ficar empurrando o Poder Judiciário no carrinho de mão, não é mesmo? Não faria sentido. E aí a gente utiliza ainda o artigo 2, que fala: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei, né? Existe um interesse do judiciário em resolver a lide, né? E não só apenas as partes estão interessadas. Por isso a questão do ofício. A gente entra com algumas observações agora, que é a exigência de fundamentação das decisões judiciais, né? O que seria isso? É necessário uma fundamentação analítica das decisões judiciais. A gente utiliza como base o artigo 93 da Constituição Federal, que diz: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a ele, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. Bem, a gente também tem um artigo 11 do nosso Código de Processo Civil que fala: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Então, qualquer manifestação judicial que tenha o conteúdo decisório deverá ser fundamentada. Isso é um respaldo para as partes, isso é um respaldo para o Poder Judiciário, né? Entramos em outra observação, que é a publicidade do processo. Via de regra, o processo é público. A gente vem com o nosso artigo 189 do nosso Código de Processo Civil, que fala: os atos processuais serão públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos e são elencados as exceções. Bem, mais um princípio, mais um direito fundamental, a gente entra com o princípio da economia processual. O processo é um instrumento à disposição do direito material, porém, as formalidades processuais não podem ser levadas a ferro e fogo, como se as formalidades previstas fossem mais importantes que a proteção ao direito material. Bem, o princípio da economia processual exige que busquem o máximo de aproveitamento dos atos processuais com o mínimo possível de dispêndio, podendo ser de tempo ou financeiro. Não seria vantajoso para o Poder Judiciário estender, né, a solução da lide, até porque se ocuparia não só gastos públicos, gastos das partes, mas tempo. Outro princípio é o princípio do duplo grau de jurisdição. Bem, é possível que as partes tenham acesso a um duplo grau de jurisdição, via de regra, tá? Para se buscar a revisão de uma decisão eventualmente proferida no primeiro grau, que possa ter sido equivocada em algum ponto. Bem, isso faz o quê? Possibilita as partes que rediscutam uma eventual questão, né? Para garantir efetiva que a decisão final vá ser de fato justa. E para poder encerrar, a gente entra com o nosso direito fundamental à duração razoável do processo. Bem, a gente não pode confundir a questão da duração razoável com a celeridade do processo. São duas coisas distintas
e elas precisam ser observadas com bastante carinho, né? Bem, é uma ideia que já está incluída dentro do conceito de acesso à justiça, e a gente utiliza como base o nosso artigo 4, que fala: as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, né? Se a gente tem a questão da demora, né, em resolver aquela lide, vocês provavelmente vão concordar que essa parte também vai estar tendo um problema, um prejuízo material, né? Bem, para poder embasar esse direito fundamental, a gente vai pegar o doutrinador Ovidio Batista da Silva, que diz: um processo extremamente seguro, mas excessivamente lento, é tão inadequado quanto o outro bastante rápido, mas sem nenhuma segurança, tendo que se buscar formas de equilibrar a balança, garantindo um processo rápido quanto possível para obter uma maior segurança no provimento jurisdicional. Um outro doutrinador que a gente pode citar é Humberto Teodoro, que diz: o debate bem realizado induz melhor aproveitamento e menor tempo quanto se enxerga o processo de modo panorâmico, sendo mesmo que, momentaneamente, o gasto cronológico seja superior. Quando se parte dessa premissa, a redução de tempo que uma atividade processual realizada provoca é evidente. Bem, gente, nesse vídeo a gente encerra as nossas normas fundamentais do Código de Processo Civil. Eu vou deixar aberto os comentários, eu vou deixar aberto o e-mail para qualquer tipo de sugestão, e vocês colaborem comigo, eu colaboro com vocês, e a gente vai seguir num caminho bacana. Então, boa sorte e bons estudos.